Seção 4 das remoções e permutas dos desembargadores. Artigo 24. Instalada uma nova Câmara, abrir-se-á prazo de 10 dias para pedido de remoção, respeitada a preferência por antiguidade. Artigo 25. A remoção de desembargadores de uma Câmara para outra ou de uma seção especializada para outra será permitida, respeitado o direito de preferência decorrente da antiguidade no Tribunal, mediante aprovação do órgão especial. Parágrafo único. Os pedidos de remoção deverão ser comunicados aos demais desembargadores do Tribunal, para que, no prazo de 10 dias, possam exercer o seu direito de preferência. Artigo 26. As permutas de desembargadores entre câmaras independem de aprovação e deverão ser comunicadas em petição conjunta ao presidente do Tribunal, com a ciência prévia aos presidentes das respectivas câmaras e turmas. Parágrafo único. Os pedidos de permuta deverão ser comunicados aos demais desembargadores para que, no prazo de 10 dias, possam exercer seu direito de oposição, com fundamento na antiguidade. Capítulo 3. Do Tribunal Pleno. Artigo 27. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos desembargadores do Tribunal. Parágrafo único. As sessões do Tribunal Pleno serão dirigidas pelo presidente, e nos casos de impedimento ou afastamento legal, sucessivamente pelo vice-presidente administrativo, pelo vice-presidente judicial, pelo corregedor regional, pelo vice-corregedor regional ou pelo desembargador mais antigo e elegível em exercício. Artigo 28. Para a instalação e funcionamento do Tribunal Pleno, exigir-se-á o quórum de maioria qualificada, observadas as exceções previstas neste regimento interno. Parágrafo 1º. A Secretaria certificará, na ata da sessão, o motivo da ausência informado pelo desembargador, assim como as ocorridas por férias, licença-saúde ou a serviço do Tribunal. Parágrafo 2º. Se o desembargador não comparecer à sessão do Tribunal Pleno sem justificativa por 3 vezes consecutivas, é deste órgão a competência para apreciar a falta. Artigo 29. As decisões do Tribunal Pleno serão tomadas por maioria simples, exceto quando este regimento interno dispuser de forma diversa. Artigo 30. Compete ao Tribunal Pleno em matéria judiciária processar e julgar originariamente a. As arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, quando acolhidas pelo órgão especial, pelas seções especializadas, pelas câmaras ou quando apostas em processos de sua competência originária. B. As ações rescisórias de seus próprios acórdãos. C. Os habeas corpus e os mandados de segurança contra seus próprios atos e contra os atos do seu presidente, nesta qualidade. D. Os incidentes de assunção de competência. E. Os incidentes de resolução de demandas repetitivas. F. As reclamações que visem preservar a competência do Tribunal Pleno, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de acórdão proferido em julgamento de incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. G. A revisão de tese firmada nos incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Inciso 2º. Processar e julgar, nos feitos de sua competência, a. As exceções de suspeição e impedimento de seus desembargadores. B. As exceções de incompetência que lhe forem opostas. C. As restaurações de autos. D. As habilitações incidentes e as arguições de falsidade. E. Os agravos regimentais e os agravos internos. F.
os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Artigo 31. Compete ao Tribunal Pleno, em matéria administrativa, aprovar e alterar as disposições deste regimento interno por decisão da maioria absoluta de seus membros. Eleger e dar posse aos membros da direção do Tribunal, segundo o disposto no artigo 16 e seguintes. Eleger e dar posse aos membros do órgão especial, observados os artigos 33 e 34. Nos certames de acesso ao cargo de desembargador do trabalho pelo critério de antiguidade, indicar o juiz titular de vara do trabalho mais antigo, dentre aqueles regularmente inscritos, e, pelo critério de merecimento, formar lista tríplice por votação nominal, aberta e fundamentada, indicando cada votante os nomes mais bem pontuados nas suas avaliações, conforme regulamentação específica que trata do assunto. Organizar as listas tríplices dos candidatos aos cargos vagos de desembargador do trabalho destinados ao 5º Constitucional. Elaborar lista de juízes titulares de varas do trabalho destinada à convocação para substituição ou auxílio no tribunal, mediante votação aberta, nominal e motivada, se necessário, que obedecerá alternadamente aos critérios de antiguidade e merecimento. E, neste caso, será realizada com base em atribuição aos candidatos de pontuação a ser aposta pelos desembargadores, conforme regulamentação específica que trata do assunto. Constituir as comissões a que se refere o artigo 374, elegendo os respectivos integrantes para mandatos coincidentes com os dos órgãos de direção do tribunal, e referendar aqueles indicados na forma do parágrafo 1º do artigo 377. Eleger e dar posse ao diretor da escola judicial, ao vice-diretor da escola judicial, ao ouvidor regional e ao vice-ouvidor regional. Outorgar as condecorações do mérito da Justiça do Trabalho da 15ª Região, na forma da respectiva resolução. Apreciar e aprovar as prestações de contas e relatório geral encaminhados pela Presidência do Tribunal. Apreciar e referendar a proposta orçamentária enviada pelo Presidente do Tribunal. Deliberar sobre a alteração do quadro permanente de magistrados e servidores do Tribunal. Apreciar e aprovar a proposta de planejamento estratégico quinquenal, elaborada pelo Presidente do Tribunal. Apreciar e aprovar a criação de tantas câmaras quantas forem necessárias ao bom desempenho das turmas deste Tribunal, conforme artigo 78. Instaurar e julgar os processos administrativos disciplinares movidos em face de desembargadores. Apreciar e julgar os recursos de decisão do Presidente em reclamação ou representação movida em face de desembargador, bem como em matéria administrativa de competência exclusiva do Tribunal Pleno. Determinar, nos casos de interesse público, a disponibilidade ou aposentadoria de desembargadores. Propor a criação de cargos ou funções com a fixação dos vencimentos correspondentes e a respectiva extinção, além de outros órgãos. Apreciar eventuais questões administrativas de relevante interesse da instituição ou cuja natureza recomende a manifestação plenária na forma do artigo 371 deste regimento interno. Artigo 32. Compete ainda ao Tribunal Pleno editar, modificar ou revogar súmula da jurisprudência predominante ou tese jurídica em dissídios individuais,
exceto em matéria de competência das seções especializadas. Resolver as dúvidas que lhe forem submetidas pelo presidente ou por seus desembargadores sobre a ordem dos trabalhos ou a interpretação e execução deste regimento interno, observados os termos do artigo 435, baixando ato interpretativo, se entender necessário. Fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões, declarando a nulidade dos atos contra elas praticados. Requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem às requisições. Capítulo 4 do órgão especial. Artigo 33. O órgão especial é composto pelo presidente do tribunal, além de 12 desembargadores mais antigos e de 12 desembargadores eleitos na forma do artigo 34, facultada a renúncia até o momento da eleição. Parágrafo único. O desembargador eleito para um dos cargos de direção do tribunal, que não esteja dentre os 12 mais antigos, considerados aptos a compor o colegiado, integrará desde logo o órgão especial, promovendo-se o escrutínio apenas para os cargos remanescentes, conforme previsão contida no artigo 34. Artigo 34. A eleição dos 12 membros do órgão especial realizar-se-á mediante escrutínio secreto, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, na primeira quinta-feira útil do mês de novembro dos anos pares. Parágrafo 1º. Os desembargadores candidatos à eleição deverão manifestar por escrito a sua candidatura no prazo de até 10 dias antes da data da eleição. Parágrafo 2º. O mandato será de 2 anos, coincidente com o exercício dos cargos de direção do tribunal, sendo permitida apenas uma recondução para os membros eleitos, salvo se não houver candidatos inscritos em quantidade suficiente. Parágrafo 3º. Será considerado eleito o desembargador que obtiver um número de votos igual ou maior do que o número inteiro, imediatamente superior à metade do total dos membros deste tribunal. Maioria absoluta. Respeitado o quórum de maioria qualificada para sua instalação, conforme definido no artigo 4º e previsto no artigo 17, parágrafo 3º. Parágrafo 4º. No caso de empate, ou na hipótese de nenhum dos candidatos atingir o quórum previsto no parágrafo anterior, proceder-se-á a um novo escrutínio entre os que receberam votos, considerando-se eleitos os que receberam maior número de votos. Se, mesmo assim, persistindo o empate eleitoral, será considerado eleito o desembargador mais antigo. Parágrafo 5º. Os candidatos efetivamente votados e não eleitos, conforme o parágrafo 1º a 4º deste artigo, serão considerados suplentes. Parágrafo 6º. Os eleitos tomarão posse em sessão solene plenária, realizada preferencialmente no dia 9 de dezembro dos anos pares, ou no primeiro dia útil seguinte, se for o caso. Artigo 35. No caso de vacância, observar-se-á a seguinte regra. Inciso 1º. Em se tratando de membro integrante do colégio, pelo critério da antiguidade, a sucessão dar-se-á pelo desembargador mais antigo, ainda que este já pertença ao órgão especial pelo critério de eleição. Inciso 2º. Em se tratando de membro eleito, a sucessão far-se-á pelo suplente na ordem da votação. Parágrafo único. A suplência não será considerada como exercício efetivo de mandato, para efeito de elegibilidade.
Artigo 36. Os desembargadores integrantes do órgão especial serão substituídos em seus afastamentos legais ou em seus impedimentos pelos suplentes eleitos, na ordem da votação, ou, na hipótese de não haver suplente eleito, por qualquer desembargador que manifeste interesse na participação da sessão. Parágrafo único. Não atingido o quórum e não havendo disponibilidade de suplentes ou de desembargadores com manifesto interesse em compor a sessão, o presidente do tribunal convocará desembargador para a composição do órgão especial, observada a ordem de antiguidade. Artigo 37. Para instalação em funcionamento do órgão especial, exigir-se-á o quórum de maioria qualificada, e as deliberações serão tomadas pela maioria simples, exceto quando este regulamento interno dispuser de forma diversa. Parágrafo 1º. O secretário-geral judiciário certificará, na ata da sessão, o motivo da ausência justificada pelo desembargador, assim como aquelas ocorridas por férias, licença-saúde ou a serviço do tribunal. Parágrafo 2º. O desembargador integrante do órgão especial que se ausentar injustificadamente por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas, será excluído automaticamente deste órgão, aplicando-se neste caso as regras previstas no artigo 35. Parágrafo 3º. O desembargador suplente ou convocado ficará excluído do sorteio de distribuição de processo administrativo e disciplinar. Artigo 38. O órgão especial será presidido pelo presidente do tribunal, e nos casos de impedimento ou ausência, sucessivamente pelo vice-presidente administrativo, pelo vice-presidente judicial e pelo desembargador mais antigo em exercício, e que o componha. Artigo 39. Compete ao órgão especial em matéria judiciária, inciso 1º, processar e julgar originariamente a quaisquer conflitos de competência, jurisdição e atribuições envolvendo os órgãos do tribunal e os desembargadores que os integram, ressalvada a competência prevista no artigo 52, inciso 19, no artigo 71, parágrafo único, no artigo 75, parágrafo 2º e no artigo 77, parágrafo 3º. B. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança em processos de sua competência, e contra os atos do presidente do tribunal, do vice-presidente administrativo, do vice-presidente judicial, do corregedor regional, do vice-corregedor regional, assim como nas questões administrativas, contra os atos de suas seções especializadas, de suas turmas, de quaisquer de seus órgãos, de seus desembargadores, dos juízes de primeiro grau e de seus servidores. C. Os agravos regimentais nas hipóteses do artigo 356, inciso 2º. D. As ações rescisórias de seus acórdãos. E. Um mandado de segurança impetrado contra atos praticados pelos membros de comissão de concurso. F. As habilitações incidentes, as arguições de falsidade, as exceções de impedimento e de suspeição, vinculadas a processos pendentes de sua decisão. G. Os agravos de petição e de instrumento decorrentes da execução da decisão proferida na ação rescisória de sua competência. H. As exceções de suspeição e impedimento opostas contra juízes de primeiro grau, não enquadradas nas competências dos órgãos fracionários. I. As reclamações que visem garantir a autoridade de suas decisões. J. A aprovação dos planos especiais de pagamento trabalhista, PEPT. Inciso 2º. Deliberar sobre as demais matérias jurisdicionais não incluídas na competência dos outros órgãos do tribunal. Inciso 3º.
processar e julgar nos feitos de sua competência. A. As exceções de suspeição e impedimento de seus integrantes. B. As exceções de incompetência que lhe forem opostas. C. As restaurações de autos. D. As habilitações incidentes e as arguições de falsidade. E. Os agravos regimentais e os agravos internos. E. Com a redação dada pelo assento regimental de 1º de 14 de fevereiro de 2025. Os agravos regimentais e os agravos internos, inclusive aqueles de que trata o artigo 353-A deste regimento interno. F. Os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Artigo 40. Compete ao órgão especial em matéria administrativa